Quando os irmãos vão estudar Romanos, os irmãos vão perceber que algumas expressões que aparecem em Romanos também aparecem em Gálatas. Romanos é uma carta que foi dividida em 16 capítulos, Gálatas somente 6. Tem coisas que o apóstolo Paulo fala em Gálatas que está somente em Gálatas. Tem coisa que o apóstolo Paulo fala em Romanos que está somente em Romanos. Só que no decorrer do seu discurso aparecem aquelas expressões, obras da lei, debaixo da lei. Só por essas expressões já faz ligação nas cartas. Só que ele mostra um ângulo em Gálatas e um ângulo diferente em Romanos. É preciso somar. E o que faz a gente ter a obrigação de olhar para essas duas cartas quando estuda são as expressões, obras da lei e debaixo da lei. Há apenas duas expressões que fazem toda a diferença ao você ler as cartas de Paulo. No geral, não é só Romanos e Gálatas. Uma coisa interessante, após você conhecer o significado dessa expressão obras da lei, debaixo da lei, e todo o peso dessa palavra que ela carrega, você vai ver que em Hebreus é onde o escritor está falando mais sobre obras da lei do que em qualquer outra carta. Mas você pega uma Bíblia eletrônica, digita obras da lei e não vai sair nem sequer uma vez. A palavra festa, obras da lei, debaixo da lei, está relacionado com as festas, no modelo da antiga aliança, já que elas profetizam o futuro. E nós somos participantes da festa na nova aliança, só que no modelo da nova aliança. A palavra festa nem sequer aparece em Hebreus, só que na carta todinha, inteirinha, ele está falando das festas. É claro que de vez em quando ele vai pôr alguns assuntos de Josué, entrada na terra de Canaã, vai estar falando do sábado, vai falar de coisas do sumo sacerdote. Não vai estar ali o tempo todo falando da festa, mas ele iniciou a carta falando da festa, ele vai percorrer a carta todinha falando da festa, e quando chegar em Hebreus 8, principalmente 9, 10, ele vai falar detalhes do dia da expiação. Essa foi a festa que ele escolheu estrategicamente para escrever a carta, o dia da expiação, que é o dia mais importante dentro de um ciclo de um ano para o povo de Israel, é o dia mais importante. Então, irmãos, nem sequer aparece a palavra festa. Em Hebreus, obras da lei, debaixo da lei, e ali é a carta onde mais se fala desses assuntos. Agora, já em Romanos e Gálatas, em Romanos não aparece a palavra festa, em Gálatas também não. Mas a palavra obras da lei, debaixo da lei, aparece. E aonde aparecem essas expressões, pode ver que no contexto está falando de circuncisão. E aonde aparece circuncisão, está falando da antiga aliança, contrastando com a nova, e aí tem que usar Abraão e Moisés. Agora eu pergunto para vocês, qual é a ligação que esse ponto que eu estou falando tem com o início do vídeo? Isso tem muita ligação com o início do vídeo, porque aí entra claramente aonde o calvinismo tropeça, e tropeça feio, e faz muitas pessoas tropeçarem. Você pode ver que é até difícil de eu falar isso, mas é a verdade tem que ser falada. Pega os homens mais conhecidos entre o calvinismo, Augusto Nicodemos. Eu já vi alguns estudos dele inteirinho, eu sou paciente, eu assisto vídeo por vídeo. Tem coisas boas ali, mas no meio de poucas coisas boas, são tantas coisas ruins que se você coloca na balança, não vale a pena. Você já viu um estudo do Augusto Nicodemos sobre Efésios? Faz o seguinte, procura um estudo aí dele sobre Efésios, eu já assisti. Só você colocar Efésios, Augusto Nicodemos, ou Romanos, Augusto Nicodemos, assiste. Depois você vem no meu canal e procura um estudo sobre Efésios. Não estou falando isso para me engrandecer, não. Mas olha a diferença, olha o nível de revelação. Eu fiquei bobo, eu fiquei pensando, Senhor, como que pode um homem que está livre, não está trabalhando em fábrica, vive de dízimo, vive de oferta, é ancião, barba branca, homem de respeito, poderia estar ensinando as profundezas do teu evangelho, tem o tempo todo, acorda na segunda-feira, tem até sexta para decidir o que faz, não precisa ir para uma fábrica. E como que eles desconhecem todos os mistérios, pelo menos a maioria deles, referentes às duas casas de Israel, às festas, Apocalipse? Como que eles desconhecem isso e ensina calvinismo? Por que o Senhor pega uma pessoa presa no sistema da fábrica, tem que trabalhar, tem que todo dia bater cartão, às vezes tem que fazer hora extra, às vezes tem que trabalhar de sábado, e mostra todas essas coisas? Uma pergunta que você pode se fazer. Se você não conhece as duas casas de Israel, as festas, os meus vídeos, o meu trabalho, as conexões das revelações que o Senhor está dando para nós, você não vai entender o que eu estou falando.
Vai achar até que eu sou um estúpido e estou me engrandecendo. Mas quem conhece sabe. E eu queria que os irmãos comentassem aí, para as pessoas lerem, para verem que é verdade, não para me elogiar, para me engrandecer, nada disso daí, irmãos. Longe disso daí. Os irmãos que me conhecem sabem. E os irmãos estão sempre me elogiando, sempre com palavras de força. Eu fico feliz com isso e agradeço até aos irmãos. Mas para outros lerem, para outros verem que é verdade, que não é eu falando de mim mesmo. Entende? Então, procura um vídeo onde Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, ou até Paulo Júnior, que agora entrou no mesmo sistema. Ele não se declara calvinista, mas não vai demorar muito para isso. Ensinar o Apocalipse sem ensinar as festas não é ensinar o Apocalipse de verdade. Eu já assisti todos os vídeos do Hernandes Dias Lopes. Estudo do Apocalipse. 1, 2, 3, 4. Tem uns que eu não consegui assistir. É muita história, muita coisa nada a ver. Mas tem estudos bons dele, do Hernandes Dias Lopes. Eu fiquei até admirado. Falei, que visão boa. Como é que ele não conseguiu enxergar certas coisas? E tem coisas que realmente não tem nada a ver, né? Mas eu já assisti Apocalipse dele 11, 12, 13, 17, 18. Ouvi todos. No carro, dirigindo, eu escuto. E não escutei uma só vez, não. Alguns deles eu escutei 2 vezes. Não toca nas festas. Acerta em alguns pontos, com certeza, mas em outros não. Então, eu fico pensando, também é um homem que vive de dízimo erradamente. A palavra proíbe cobrança de dízimo e entrega de dízimo. Novo Testamento proíbe isso. Quem cobra dízimo, recebe dízimo, dá dízimo, Deus leva em conta o tempo da ignorância, né? O tempo que é o coração que está dando ali, a pessoa aprendeu assim, a luz que ela recebeu até o momento foi assim, está dando com o coração sincero, Deus leva em conta isso. A partir do momento que a pessoa conheceu na Bíblia o que é dízimo, Deus já está levando em conta. Ele já não está levando em conta a ignorância da pessoa e o coração não. A partir do momento que a pessoa conheceu. E o Novo Testamento proíbe essas coisas. Então são homens que vivem dessas coisas, mas não receberam revelação de Deus. Quero dizer que não recebeu revelação de nada. Estão ensinando a palavra. Claro que estão ensinando. Mas não compreender as coisas mais importantes da Bíblia. Coisa mais importante da Bíblia não é predestinação, calvinismo, essas coisas horríveis que a gente escuta em alguns vídeos de Hernandes Dias Lopes, em alguns vídeos de Augusto Nicodemos. São coisas horríveis. Agora, por que eu estou falando tudo isso? De novo, eu sempre faço essa pergunta porque tem que ter conexão na fala. Porque quando se fala de vida eterna, se fala de salvação, fala de vida eterna. As pessoas vão ser salvas para terem a vida eterna. Quando se fala de salvação, se fala de vida eterna, se fala de justificação. Pega a Bíblia, Romanos, hoje na sua casa, Bíblia eletrônica. Pega um papel, é uma técnica de estudo valiosíssima, e coloca a palavra justificação. Clica. Vai sair toda a lista. Não faz isso em toda a Bíblia não, que vai dar muito trabalho. Começa por Romanos, depois vai para Gálatas. Pega todos os versos, coloca numa lista. E você vai ler os contextos. Às vezes a palavra justificação não vai trazer todo o conteúdo, então você coloca justificados. Justificação, justificados. Coloca em blocos. Você não vai ler só o texto. Você vai ter que ler um pouquinho do contexto. Depois você parte para a palavra salvação. Olha, salvos. Olha, os contextos. Depois vai para a palavra vida eterna. Olha, você vai se surpreender. Agora, sabe qual é o interessante de tudo isso? É que onde tem a palavra vida eterna, perto vai ter a palavra justificação, ou justificados, ou salvos. Vai estar tudo no mesmo contexto. E qual é o contraste? Dentro dessas palavras, desses pontos onde mais Paulo fala de salvação, de vida eterna, vai ter a expressão obras da lei e debaixo da lei. Se você tira essa expressão obras da lei, debaixo da lei, do contexto, como os calvinistas fazem, e não explicam ela, e fica falando só de vida eterna e de salvação nos textos que eles selecionam, você cria um calvinismo. Um método que Deus fez para salvar o homem injusto.
um método de trevas, e ainda fala que isso é justo. Você converte a luz de Deus em trevas e olha para as trevas e fala que é luz. Você pega o doce, converte em coisa ruim e fala que isso é doce. E o que é ruim você fala que é doce, o que é doce você fala que é ruim. O calvinismo faz isso. Agora, como eu vou olhar para uma carta onde está falando de vida eterna, salvação, justificação, no contexto está falando obras da lei, debaixo da lei, e não vou me importar com essas expressões? São expressões tão pequenas, mas por que elas existem? O que estava acontecendo na época do apóstolo Paulo para ele usar essas expressões, usar Abraão, usar Moisés e falar da vida eterna, da salvação? Porque qual é o texto que vem na mente quando se fala de calvinismo? Efésios 2, do verso 5 até o 9. 10, 11, 12 não, até o 9. Isso é uma lei, uma regra. Ninguém explica 10, 11, 12, os versos 10, 11, 12 de Efésios capítulo 2 em conexão com os versos anteriores. Por quê? Porque não tem conexão para eles. Não tem explicação, eles não compreendem. Então, de Efésios capítulo 2, do verso 5 até o 9, Paulo vai falar: pela graça sois salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Ele repete isso de novo. Eu posso meter uma tesoura nesses versos, e meter uma tesoura em outros versos. Aí eu cato aqui, cato lá, cato cá, e falo: a Bíblia está falando que o calvinismo é correto. A Bíblia está falando que salvação não se perde e que salvação é unicamente por obras. Aliás, se você fizer alguma obra com a intenção de ser salvo, Jesus veio fazer o quê? Não é? Se você pode ser salvo pelas suas obras e não pelo mérito de Cristo, e aí eu vejo o que a pessoa está fazendo na vida com a Bíblia na mão, em tempo de paz, para chegar nessa conclusão. Por que a pessoa gosta de ler a Bíblia fragmentada, escolher textos? E olha que tem pessoas que eu já mostrei todo o outro lado da moeda, porque tem o outro lado, e a pessoa, sabe, parece que tem uma programação na mente. Ela simplesmente ignora os textos, finge que não foi feito perguntas, finge que não existe aquelas coisas, volta para os textos que ela escolheu e continua falando a mesma coisa. Graças a Deus, Deus me deu esse tipo de coração. Porque se alguém me mostra, com base bíblica, que eu estou errado, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que ver se tem alguma explicação para isso, sem forçar as coisas, se eu vou conseguir alinhar isso com isso, aquilo com aquilo, e tudo vai entrar em harmonia. Tenho que ver qual lado que está errado.